Olha aí, pessoal, essa notícia aqui, essa avaliação feita por um instituto aí acima de qualquer suspeita, é claro, tratando da fome no Brasil, né? Ou melhor, da insegurança alimentar, que é uma coisa muito mais relativa e muito mais maquiável, vamos colocar assim, né? De acordo com os números apurados por esse pessoal desse instituto acima de qualquer suspeita aqui, o número de pessoas em insegurança alimentar no Brasil foi reduzido em 20 milhões no primeiro ano do governo Lula. Acredite ou não, Lula tirou 20 milhões de brasileiros da fome, da miséria, em apenas um ano de mandato, né? Que coisa impressionante, porque isso é engraçado, né? Os alimentos estão mais caros, cada vez mais caros, e as pessoas estão saindo da fome, da insegurança alimentar, né? Muito curioso esse dado aqui, principalmente se a gente leva em conta o quanto que a popularidade do Lula, a aprovação do Lula, tem sido danificadas por conta do aumento no preço dos alimentos, né? Justamente da questão dos alimentos. Parece um dado aqui apresentado de uma forma assim muito tempestiva, né? Vamos conversar sobre isso aqui, sobre esse tema, fazer uma análise sobre esses números, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, é aquela história, um bordão, né, que eu sempre gosto de repetir aqui no canal. Estatística é a arte de torturar os números para que eles confessem aquilo que você quer ouvir, né? Então, vamos lá. O nome desse instituto que faz essa avaliação é Instituto Fome Zero. Sim, Fome Zero aqui, ó. Instituto Fome Zero. E, bem, você sabe quem que criou essa história de Fome Zero lá atrás, um programa fracassadíssimo, né, de distribuição de alimentos para as famílias e tudo mais. É claro que foi o Lula que fez isso no passado, e um instituto que tem esse nome, Instituto Fome Zero, bem, a gente tem que questionar bastante aí a índole desse instituto, aí, as intenções dele, né? Mas eles chegaram à brilhante conclusão que o número de pessoas em insegurança alimentar caiu 20 milhões aí nesse primeiro ano do governo Lula, né? Ou seja, entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, né? De acordo com os dados apurados anteriormente, o Brasil tinha 65 milhões de pessoas em insegurança alimentar moderada ou grave, né? Ou seja, do nível de moderado para cima. E no pessoal de insegurança alimentar grave, houve uma queda de 8 milhões de pessoas, de 28 para 20 milhões, né? E, obviamente, esses números aqui chamam a atenção. Praticamente 1 em cada 3 brasileiros está em insegurança alimentar, né? Você está em insegurança alimentar aí, meu amigo? Me diga se você acredita que a sua condição é essa aí, né? E, bem, a gente tem acompanhado aqui essa questão de insegurança alimentar aí já há algum tempo, né? E é uma coisa bastante questionável. São perguntas feitas para as pessoas aí que podem ser, podem induzir a umas respostas bem esquisitas, bem estranhas, né? Mas ainda assim, né? Além desse pessoal aqui consolidar, de fato, essa queda inexplicável, não tem como explicar isso aqui de forma racional, né? De 20 milhões de pessoas a menos passando fome no Brasil, porque é isso que você entende quando você lê esse negócio aqui de insegurança alimentar, não é? Então, quando você vê esse cenário, você chega à conclusão de que a coisa não tem sentido, mas ainda assim eles dão uma explicação para esse cenário aqui, né? As inseguranças alimentares são as seguintes aqui, né? Insegurança alimentar moderada significa que a pessoa não consegue ter 3 refeições diárias ou não se alimenta o bastante, né? Eu duvido que 65 milhões de brasileiros não tivessem isso aqui, 3 refeições no dia, por opção, né, por escolha. Não tenho muita certeza desses dados aqui, se é tanta gente, volto a dizer, 1 a cada 3 brasileiros, né? E a insegurança alimentar grave aí é a condição em que a pessoa fica 1 ou mais dias sem comer em situação de fome, né? Então aqui realmente é a fome de fato, né? Pessoas que passam fome. Conforme você pode ver nesse patamar aqui, o índice da queda foi menor, né? Ainda uma queda substancial de 28 milhões para 20 milhões em apenas 12 meses, é uma coisa assim impressionante, né? Mas foi num ritmo menor. Então isso aqui indica para mim, de fato,
que há um grau de maceteamento desses números para se chegar nesse patamar aqui, com certeza, né? Agora, é muito curioso isso aqui. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito da idoneidade dessa pesquisa aqui, desse levantamento feito pelo Instituto Fome Zero, saiba o seguinte: o cara que organizou isso aqui foi o senhor José Graziano, né, que ele já dirigiu aqui a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, que é a FAO, né, entre 2012 e 2019, e coordenou o desenvolvimento do programa Fome Zero no primeiro mandato do Lula. Quem diria, né? Imagine o meu choque, a minha surpresa aqui de saber que um cara que trabalhou no governo Lula, foi funcionário do governo Lula, agora faz uma pesquisa mostrando que o Lula em um ano tirou 20 milhões de pessoas da fome. Meu amigo, que número mais questionável, você não acha um negócio desses aqui, né? Mas o pessoal dá algumas explicações para esse cenário. A primeira explicação que eles dão aqui, né, é a questão, de fato, do assistencialismo, né? O aumento do Bolsa Família, e isso aí acabaria impactando mais na capacidade de famílias pobres adquirirem alimentos, né, e tudo mais. E também o ganho real aqui do salário mínimo, que foi de 4% acima da inflação, né? A massa salarial também aumentou no ano passado, isso já foi considerado e tudo mais, só que isso aqui é uma piada muito grande, né? Imagina só, a família agora tem 4% a mais de sua renda familiar, né? Uma família aí de um salário mínimo, 4% de um salário mínimo dá quantos? Aí, né? Deve dar uns R$60. Então agora essa família não passa mais fome, porque ela tem R$60 a mais de renda aí naquele mês específico, né? Não faz o menor sentido. Se fosse um número pequeno, eu até entendi, mas 20 milhões de pessoas saindo da pobreza, saindo da fome, por conta do aumento aqui de R$150 no Bolsa Família e de um aumento aqui de R$60 no salário mínimo, né? Meu amigo, isso aqui não faz um aumento real, né, acima da inflação, isso não faz o menor sentido no meu entender aqui, né? Então eles falam disso, são pontos, veja, que são pontos que estão diretamente relacionados a políticas do Lula, né? A questão da valorização do salário mínimo acima da inflação é algo que o Lula sempre defendeu, os governos anteriores não fizeram, que é algo muito positivo, não tem que fazer mesmo, já que você não pode acabar com o salário mínimo, então reajuste o mínimo que puder, né? Mas isso é uma política do governo Lula, o reajuste salarial acima da inflação, o reajuste real, e também o encarecimento de programas assistencialistas, né? Isso tudo aqui fala diretamente em relação ao governo Lula, e é muito curioso ver então esse pessoal explicar esse número mágico, cabalístico aí, de 20 milhões de pessoas saindo da fome, né, da insegurança alimentar, e considerando que os pontos principais que levaram a esse cenário, a essa melhoria, são pontos que o governo Lula sempre defendeu. Que coisa impressionante, parece, né, que vem muito a calhar, é o timing perfeito, o famoso timing perfeito, com certeza aí, né, e tem outros autores que fizeram aqui, de fato, a questão da avaliação desses temas, mas fica a grande pergunta, né, aquela que não quer calar. Tudo bem, houve uma valorização de 4% aqui do salário mínimo acima da inflação, né? Mas e o preço dos alimentos, meu amigo? Estamos falando de comida aqui, não estamos falando de passagem aérea, não estamos falando de comunicação, que caiu bastante, vestuário, estamos falando de comida, comida na mesa, insegurança alimentar. Como é que está o preço dos alimentos aí, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor pessoal aí do Fome Zero, né? Então, eles fazem aqui, inclusive, a consideração, de fato, que houve um aumento aqui do IPCA em grande parte do período histórico aqui, superior, aliás, inferior, né, ao IPAB, que é o Índice de Preços de Alimentos e Bebidas, né? Ou seja, entre 2007 e 2019, o IPCA variou 103% e o IPAB 155%. Né? Isso se aplica também aos 4 últimos anos aí também, né? Então eles falam aqui, olha só, eles não conseguem mentir que o preço dos alimentos está subindo, né? Então o que eles falam? Que está subindo num ritmo menor, por isso tem menos gente passando fome. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista lógico, né? Você tem um aumento aí patético, pífio no salário mínimo para justificar isso, né? Hoje vivo na miséria aqui, não tenho o que comer, não tenho comida para botar no prato, né?
Ah, o salário mínimo aumentou 4% acima da inflação. Não, agora eu tenho 3 refeições por dia, né? Isso não faz o menor sentido. Então, essa explicação é patética e ela fica mais risível ainda quando você considera o aumento do preço dos alimentos. Não está mais fácil para o pobre comprar alimentos. Você sabe disso, você vê isso, ou você vive essa realidade, ou você vê essa realidade ao seu redor, né? Tá mais difícil comprar, tá mais caro comprar alimentos, né? Então, tá tudo subindo. O arroz tá muito caro, o arroz é a base da alimentação do brasileiro, o feijão subiu bastante também. Como que você diminui 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar num cenário em que o aumento da renda não é tão substancial assim, 4% de aumento do salário mínimo aqui, aumento real, né? E num cenário em que os preços dos alimentos já estão disparando. No ano passado isso estava acontecendo também, não é agora de janeiro, fevereiro e março, não. No ano passado estava nesse cenário. Então, com base nessa minha análise desses pontos, e sabendo quem que está realizando essa pesquisa, principalmente, eu coloco em xeque totalmente a credibilidade desses números aqui, como já os colocava antes também. 65 milhões de pessoas com insegurança alimentar no Brasil, né? Ou esse pessoal não sabe perguntar direito para as pessoas para chegar nesse número aqui, ou eles simplesmente estão maceteando o resultado, o valor, da forma como bem lhes interessa nessa história. Essa é a opinião, a minha análise a esse respeito. Mas qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.